Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina Lucícero, eu sou Head de Conteúdo na Lumen. Estou aqui hoje com a querida Nath para a gente falar sobre Chaos Office. Olá, Carol. Olá, pessoal. Sou Natália Artilheiro, sou coordenadora de projetos, processos e operações na Lumen. Fui convidada aqui pela Carol para a gente bater um papo sobre o Chaos Office. E estamos aqui, Carol. Maravilha. Bom, pessoal, eu acho que o Chaos Office é uma realidade que todos estamos, né? Alguns mais, outros menos. E a gente está trazendo esse tema aqui para que a gente possa falar, na verdade, sobre as dores que a gente tem em comum, as dificuldades, né? Quais são as situações que a gente tem vivido nesse caos, que é trabalhar e estar em casa ao mesmo tempo, né? E aí depois a gente vai aqui contar alguns insights que a gente teve com base nessa vivência, nessa experiência, né? Então, eu vou começar falando o que é tão difícil para mim do Chaos Office, começar dizendo que eu não gosto do Chaos Office, porque eu sei que tem gente que gosta, né, de poder estar trabalhando em casa, e assim, eu reconheço que tem alguns benefícios, né, mas colocando na balança, eu sou uma dessas pessoas que morre de saudade de ir para o espaço físico de trabalho, que não é em casa, onde a gente pode encontrar fisicamente as pessoas com quem a gente trabalha, né? Eu sou a pessoa que gosta de tomar o cafezinho e que gosta de abraçar e que gosta de conversar ali nos intervalos, saber como é que estão as pessoas, né, na vida delas, porque acaba que a gente fica muito nas reuniões online, e as reuniões são muito boas para a gente ser produtivo, efetivo, mas a gente acaba deixando de lado esse tempo e esse hábito que é tão valioso, que é a gente simplesmente perguntar, e aí, como é que você tá? Né? Então, além de eu gostar muito disso, as dificuldades de trabalhar em casa, para mim, envolvem ter uma filha pequena de 5 anos, que é a Sofia, e ela estar junto, estava junto durante muito tempo no início da pandemia, né, que não estava indo à escola. Ela voltou à escola recentemente, então ela não está todo o tempo, mas ela está grande parte do tempo comigo enquanto eu estou trabalhando. E além disso, né, é óbvio que eu acho que quem não tem filho também consegue entender como é difícil se concentrar com uma criança mesmo no outro cômodo, né? E principalmente o fato da criança não ter muito como entender que mamãe está aqui, mas mamãe não está aqui, né? Eu acho que isso é muito difícil, até para adulto, né? Entender. Eu li outro dia um depoimento de um executivo também, que estava contando sobre o Chaos Office dele, e ele estava brincando, falando que ele conversa assim com a família dele. Gente, eu tô aqui só de corpo, mas de alma eu não tô aqui. Então finge que eu não tô aqui, né? Porque volta e meia alguém abre a porta e fala, cadê o cortador de grama? E o que a gente vai jantar hoje, né? E, enfim, esse tipo de coisa que, mesmo quando as interrupções são poucas, né? Isso desconcentra, isso faz com que a gente não consiga, de fato, focar. E com uma criança é enlouquecedor, né, gente? Porque, além de tudo, eu acho que existe aquela culpa de ter que dizer tanto não para a criança o tempo todo, né? Quando a gente está em espaços diferentes, a criança está na escola ou na creche, né? E a gente está no ambiente de trabalho, a criança, ela não demanda tanto porque não está ali, a pessoa não está ali, né? Então ainda tem aquela parte difícil de falar, não, mamãe não pode agora, né? Muito não. E eu cheguei a até perguntar para a psicóloga da minha filha, porque ela teve algumas crises de ansiedade, né, durante a pandemia. Então a gente buscou ajuda e tal, e ela me falou o seguinte, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela falou, Carol, a pandemia é muito bom, né? Porque ela
enfim, fez a gente se reinventar em tantos aspectos, o trabalho também. E é muito bom porque a gente acaba, de fato, passando mais tempo com a família, né? E a gente entende que a proporção trabalho e família realmente não estava saudável antes, né? Por outro lado, quando a gente pensa em como que a criança vê aquilo, ela falou, nunca foi tão difícil para uma criança a sensação de rejeição. E aí eu falei, nossa, rejeição, que palavra forte, mas por que você está falando isso, né? E ela disse, olha, é muito difícil porque a criança escuta, não vou ficar com você o tempo inteiro. Coisa que ela antes escutava ou sofria esse momento aí da separação da mãe ou do pai, né? Só na hora que você deixa na creche ou na escola. Quando ela está em casa, toda vez que ela bate a porta e não tem resposta, toda vez que ela pede para brincar e escuta agora eu não posso, ou algum cuidador que está com ela enquanto um familiar está trabalhando, né? Aquela pessoa fala agora não dá, mamãe não pode, papai não pode, né? Então ela escuta não o tempo todo. E aí, pô, para pensar, né, do lugar da criança, como é escutar tanto não? Como aumenta aí a carência dela, né, de ouvir não, 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 não vou ficar com você o tempo inteiro. E é claro que assim, a gente que é adulto e sabe o que é trabalho, e sabe o nível de concentração e o tempo que a gente dedica a trabalho, é fácil pra gente, não, mas não é porque eu não te amo, é porque eu trabalho, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu também tá dentro de um outro papel, que eu não sou só mãe, eu também sou profissional. E imagina, pra gente é um pouco mais fácil, mas pra criança, ela escuta mamãe não me ama mais, ela ama o trabalho, né? E a minha filha já me falou isso algumas vezes, né? Ela, principalmente depois do Call Office, né? Ela fala, quando eu falo, você é o amor da mamãe, você é a coisa mais importante do mundo, ela fala, não, a coisa mais importante do mundo para você é o seu trabalho. E mesmo que eu tenha aumentado o tempo com ela, mesmo que a gente fique muito mais junta dentro de casa, né? Então, isso para mim, mas me ajudou muito, assim, quando eu entendi nossa, realmente, né? Para ela deve ser muito difícil escutar muito mais não do que ela escutava antes, porque eu ficava pensando assim, gente, não, esse negócio de filho não dá, porque nunca é suficiente. Agora eu fico mais tempo, eu tô mais presente, eu brinco mais, e ela tá mais carente, não tá fazendo sentido isso, a conta não tá batendo, e aí dá um desespero, né? Você fica totalmente angustiado. Você fala, então eu não sei mais o que eu faço, vou largar pro alto, porque eu não sei mais o que eu faço. Se nem quando eu tô mais tempo é suficiente, ela tá sempre demandando, né? Então, meu Deus, não sei o que fazer. E aí isso, assim, me fez entender, assim, o viés dela, né? O olhar dela, realmente. Eu tô mais tempo, mas ela também escuta muito mais não, né? Então, isso para mim tem sido uma das maiores dificuldades, né? Fora o negócio da gente ter que fazer reunião e almoço ao mesmo tempo, de estar em casa olhando para a mesma parede o dia inteiro, né? Porque eu acho que antes dava para, assim, a gente saía e voltava, então ainda tinha aquela coisa assim, como é bom voltar para casa, né? E agora a gente não sai nem volta. E aí eu tô começando a falar, não aguento mais a minha casa, né? Então, enfim, são muitas dificuldades, né? E, enfim, Nath, conta aí também. Como é que está sendo para você? É curioso, assim, ouvir, né? A mãe do outro lado, porque aqui em casa teve alguns processos inversos, né, que aconteceram. Eu ficava muito com a Maria Júlia, né? Então, desde o nascimento dela, que é a minha filha mais velha, né, de 2 anos e 8 meses, e eu tenho uma pequenininha de 8 meses, completou agora. Desde o nascimento da Maria Júlia, eu fiquei com ela. Né? Eu não fui trabalhar, ela não foi para a escola, então os primeiros 2 anos de vida dela foram comigo. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive ajuda da minha mãe, porque eu estava grávida da outra, né? Da mais nova. Então, ela teve, assim,
a ausência, né, da mãe, né, porque o tempo todo eu estava com ela, mas, né, teve que me dividir com o trabalho, apesar de o corpo, né, corpo presente estar lá, mas eu tive a minha mãe, que me ajudou. Então, ela não foi aquele, né, aquela coisa assim, desligamento radical, vamos dizer. E quando a minha pequena nasceu, com 20 dias da minha pequena, ela pediu para ir para a escola, né? Então, ela foi, ela se adaptou bem, tivemos algumas intercorrências depois que ela já estava lá. E hoje eu acho curioso que mesmo ela sabendo que ela vai ficar, se ela ficar em casa, ela vai ouvir alguns nãos, ela não vai conseguir ficar muito tempo comigo, ela pede às vezes para ficar em casa, né, ao invés de ir para a escola, sendo que é algo que ela gosta, que ela que quis, né? Então eu acho, e assim, para mim, uma questão do home office, né, house office, que foi mais difícil, foi para mim, foi o entendimento, eu entender o momento mãe, o momento profissional, sabe, o momento dona de casa, né, a coisa da reunião, do almoço, da roupa, e eu aceitar, né, por exemplo, colocar minha menorzinha na escola, porque entra muito nisso, Carol, que você estava comentando, da quantidade de nãos, do tempo, estou muito mais tempo com você, mas é a qualidade desse tempo. Eu estava muito mais tempo com a minha pequena, né? Eu falei, não, antes de 1 ano de idade ela não vai. Só que eu comecei a observar que eu não estava dando qualidade, apenas quantidade para ela. Porque você está numa reunião, ela, né, ela tá ali no chão brincando, ela está no meu colo, mas eu não estou dando a devida atenção, sabe assim? Seguir os horários das refeições, nem sempre é possível. Então, quanto eu estou dando de qualidade, né? E eu acho que o home office trouxe muitas mudanças para a gente, né? Essa coisa de aceitação, da gente se adequar, da gente redesenhar o tempo todo a nossa rotina. Então, imagina para eles, né? Para eles, crianças que tiveram que acompanhar todas essas mudanças, né? Então, hoje, com a minha mais velha, eu acho que é até mais tranquilo, porque eu sempre conversei muito com a Maria Júlia, mas desde pequenininha mesmo, 1 ano de idade, eu sempre fui, né, agachar, olho no olho, conversar com ela. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz isso. A mamãe está em reunião. É claro que, né, vocês, meus colegas de trabalho, presenciam ver que não é sempre que funciona, mas muitas vezes funciona, né? Ela vem e fala, mamãe, você está em reunião, né? Estou. Sabe? Então eu acho que assim, eu sempre busquei pelo home office mas antes de eu engravidar, quando eu comecei com esse projeto, né, de ter a minha primeira filha, que a primeira foi toda planejada, eu trabalhava em escritório e eu já buscava por algo que eu queria fazer em casa, para estar mais presente, porque a minha rotina e do meu esposo era bem pesada, assim, né? Sair às 7 da manhã de casa, chegar às 7, 8 horas da noite. Então, eu não queria isso a partir do momento que eu tivesse o meu primeiro filho, né? A minha ideia era já buscar por algo. Para poder levar na escola, buscar, para poder almoçar junto, sabe? Ter alguns momentos presentes com eles. Então, quanto ao home office, eu sou uma mulher realizada hoje, porque eu tenho as minhas filhas, eu consigo trabalhar de casa e eu consigo, apesar de vez em quando, né, ter os transtornos domésticos, né, assim, que às vezes vem choro junto, tá tudo um silêncio, mas a hora que você liga ali o computador para a reunião, ou que você precisa se concentrar, a hora que uma chama, a outra chora, e aí você tem que, né, apaziguar tudo. Mas é muito bom, porque eu acho, Carol, que a vantagem a Sossô, a Maria Júlia, a Maria Eduarda, sabe que a gente está ali, né? Apesar dos nãos, apesar, né, como você mencionou, que eu acho que, né, é natural, acontece em todas as residências, né, que tem criança, sabe que você está ali. E entre uma reunião e outra, você vai ter 10 minutinhos para você dar a frutinha que ela quer, sabe? Para você pôr no desenho que ela quer, para você dar um abraço. Então, eu acho bacana
a questão do home office nesse sentido, a questão de existir o caos office, sabe? A gente poder viver o caos office. Eu acho que de repente muitas mães, muitos pais gostariam até de estar no nosso lugar. É uma loucura, mas está por perto, você consegue estar por perto, de alguma maneira. Né? E hoje as coisas voltando ao normal, né? Estando um tempo na escola, a gente consegue se organizar melhor, né? Porque você consegue, naquele tempo que eles não estão em casa, né? Assim, dar prioridade, né, às suas responsabilidades, que existem mais concentração e tudo mais, e quando ela se organizar para quando elas estão, pegar, né, trabalhar no que não exige tanto de você, né, e você estar perto. Eu acho que eu dou muito valor a essa questão de estar perto, eu tive uma mãe que esteve perto durante toda o meu crescimento, a minha infância, então acho que isso faz toda a diferença, assim, sabe, na criação, na educação dos Nath, nossos filhos. Tão legal isso que você está falando, né? Porque eu acho que talvez o equilíbrio, né, esteja justamente nisso, assim, de a gente esse ritmo que você falou, eu acho que para mim foi uma das primeiras fichas que caiu, assim, né, quando a gente teve que ficar em casa. Falei, gente, esse negócio de sair às 7 e voltar às 8, não tem como, não dá. Acho que só quando a gente ficou todo mundo junto em casa, a gente se deu conta, né, do caramba, não, tá muito desequilibrado isso, né? E que, sem dúvida, quando a gente começou a fazer tudo junto em casa, a gente se deu conta também do caos office, ou seja, das dificuldades de ir do 80 para o 8, né? De estar muito pouco tempo junto e aí de estar o tempo inteiro junto, né? E que a gente vai aprendendo, que nem você falou, né? Às vezes a própria criança pede, pô, eu preciso ir para a escola, né? Seja independente da idade, assim, é uma necessidade da criança que a gente escuta e fala, caramba, verdade. De repente pode fazer bem a ela, e a gente, no papel de mãe, fica com uma visão, às vezes, de o melhor para ela é sempre estar o tempo todo comigo, né? E que a gente fica nesse papel de mãe protetora também, né? E a gente vai aprendendo, a criança vai também aprendendo a manifestar o que ela precisa, né? E eu acho que eu estava pensando aqui, quando você estava falando, né, que, na verdade, eu, por exemplo, tenho muita falta do trabalho físico, né? Mas se voltasse totalmente ao normal, eu, sem dúvida, não abriria a mão de alguns dias de home office, né? E que esse equilíbrio pode ser, assim, um pouco de juntar tudo o que a gente aprende nessa experiência tão louca que está todo mundo vivendo, né? Que ok, a gente não vai mais voltar pro 80, né? Que é a gente sair 7, voltar ao 8, aquela loucura toda. Até porque não faz sentido, não necessariamente em tempo de trabalho, né? Mas, assim, também essa coisa do... Pô, se dá para fazer de casa, por que ir, né? Tudo bem, eu vou querer esse equilíbrio de ir para um local de trabalho, mas quando não for necessário, será que precisa de realmente sair de casa, né? E também se dá conta de que trabalhar de casa, e principalmente com filho, nunca vai ser a mesma paz, né, que a gente tem quando a gente está na empresa, né? Não vai. Mas eu acho que lembrar disso que você está falando, quando o caos se instaura, né? Que é a criança gritando, barulho de panela, de máquina de lavar, de desenho animado, tudo. Você fica, meu Deus do céu, eu vou explodir, né, de tanta angústia. Eu acho que isso que você está falando é muito bom para todo mundo ter em mente, né? Tá, é caos. Mas é graças a isso que eu posso reequilibrar a minha vida, né? É que eu posso estar ali, como você falou, sabe? No momento da frutinha, no momento, às vezes, só dar um abraço, falar, mamãe tá aqui, entendeu? Então, eu acho muito legal isso que você está trazendo, né? Que eu acho que pode ser uma coisa muito útil até para a gente lembrar no momento do caos e aceitar o caos, né? Porque eu pelo menos tive muito essa dificuldade quando a gente passa daquele ambiente completamente voltado para trabalho e junta tudo dentro de casa.
eu demorei um bom tempo até entender que é isso mesmo, é caos, porque você está em casa, que está todo mundo junto, né? E que não tem como dar conta de absolutamente tudo, não tem como, vai ficar sem, a reunião vai ter barulho, a criança vai interromper, né? O almoço que a gente às vezes tem que fazer não vai ser perfeito, porque você tem que dar conta de tudo, né? A roupa vai ficar para lavar no dia seguinte, entendeu? Porque quando a gente aceita o caos, fica mais fácil, né? E eu acho que isso que você está trazendo é ainda mais legal, quando a gente vê o benefício de. É difícil, mas é o caos que possibilita que a gente possa passar mais tempo com quem a gente ama, né? Eu acho, Carol, que essa situação, na verdade, eu enxergo assim, que nos trouxe mais possibilidades da gente se reorganizar. Então, você pensa assim, ó, eu, pelo menos, era a minha rotina, tá? De 1h30, 2 horas no trânsito para ir e depois para voltar. Então, eram de 3 a 4 horas. Então, essas 3 a 4 horas, o que eu estou fazendo? Eu posso cuidar da minha casa, eu posso cuidar dos meus filhos, eu posso cuidar do meu marido, eu posso trabalhar até um pouco mais tarde, porque eu só mudo de cômodo depois. Entende? Então, esse tempo que eu perdia, realmente eu perdia no trânsito, eu posso usá-lo para me organizar, sabe? Mesmo com o caos office. Então, assim, hoje você fala, mas eu vou precisar trabalhar até um pouquinho mais tarde. Ok, você vai ficar, de repente, 1 hora a mais no seu computador, mas depois você vai fechar a porta do cômodo que você está e você vai fazer o que você precisa, ou brincar com a sua filha, ou vai fazer o jantar, mas é só. Você não vai pegar o carro, vai ficar... Porque tudo que a gente faz hoje, a gente já fazia. Sim. Né? Você indo para a empresa, você já tinha essas responsabilidades. Você já tinha que lavar roupa, você já tinha que cozinhar, você tinha que buscar a sua filha na escola, você tinha que limpar a sua casa, você tinha, né? Então, eu enxergo assim como uma grande facilidade, porque as responsabilidades continuam, mas você já está no ambiente que você precisa cumpri-las, né? Então, eu acho realmente que fica muito mais prático, né? E em relação às crianças, elas são adaptáveis, né? Elas se adaptam junto com a gente, talvez demore um pouquinho, mas eu acho que você levando ali com conversa, com diálogo, mostrando, elas acabam vivendo aquilo com você. A gente tem um computador aqui em casa que a gente não usa mais, e Maria Júlia fala, vou trabalhar com a mamãe hoje. Ela pega o computador, senta do meu lado e fica, ela me imita, assim, total. Sabe, no tecladinho, ela fala, estou em reunião, mamãe. E ela vai lá, digita, fala baixinho, mamãe, ó, estou escutando. Ela assim, ó, é a Natália perfeita. Então, e aí você fala, poxa, né? Aí, no começo eu fiquei, nossa, será que esse é um problema, né? Eu tô levando demais. Mas é a minha vida, sou eu, e ela tá vivendo isso junto comigo, né? E um alerta que, pelo menos para mim, levantou, que foi o que eu comentei há pouco, a questão da qualidade, né, versus quantidade, elas agora indo para a escola, eu tendo esse tempo para me dedicar, por exemplo, quando elas chegam, olha, só se realmente eu não tiver como, mas separar um tempinho com elas, sabe, sentar no tapete e brincar um pouco, ou no banho brincar um pouco, sabe assim, se eu vou fazer o jantar, levo junto, o que dá para me ajudar ali, né? Eu corto os legumes, Maria Júlia joga dentro da panela, ela tá me ajudando, sabe? Então, me trouxe isso, de aproveitar os meus afazeres, ou alguns minutinhos que eu tenho para elas estarem comigo, entende? Porque tem aquele período que ela não tá. E aí eu acho que quando elas estão o tempo todo, a gente acha que está suprindo isso. Não preciso separar meia horinha. Entende? Ela já está comigo. E não é, né? Tá, mas não está, né? Então a atenção não está nelas, né? Sim, e eu acho que outro dia a gente também estava falando no podcast que o Nelson estava participando, né? Que também faz parte do nosso time na Lumen. E até ele estava falando isso porque um dos conteúdos que o Nelson é facilitador é o Mindsetividade, né? Que tem a ver muito com gestão do tempo e de como que não adianta a gente ser produtivo, a gente precisa ser efetivo, né? Que é isso, eu posso ser produtivo, eu posso fazer um monte de coisa,
o tempo todo e não ser efetivo para nada. Ou seja, qual é o meu objetivo, né? Se eu for fazer... É como você disse, sabe? E foi o que ele também comentou. A gente aumentou esse tempo e parece que tem mais coisa para fazer. Ou seja, eu não estou mais no trânsito, né? Eu ganho mais qualidade de vida, só que aí eu vou só aumentando o nível de tarefas e aí eu vou fazendo, né? Quando eu vou ver, eu tô com uma sensação de que tem mais coisa para fazer agora, que eu tenho mais tempo à minha disposição, né? Pelo menos do trânsito, do que antes, né? E que tem a ver com esse tempo de qualidade que o Nelson fala muito da qualidade do sim, né? E também da qualidade do não, né? Que é agora, que é essa coisa do foco que você falou, né? Eu vou fazer uma coisa de cada vez, mas sempre ter em mente qual é o meu objetivo, né? Porque senão a gente se perde. Se o meu objetivo é ser produtivo, eu vou ficar na minha cabeça que eu vou fazer só o máximo de coisas que eu preciso fazer em um dia. E aí a gente enlouquece, né? E dá burnout em muita gente isso. Só que quando eu tenho como objetivo, como você está falando que é o teu, né? Que é, não, eu vou ter um equilíbrio, eu vou aproveitar que eu não tenho mais tempo do trânsito, e esse tempo que eu tinha, inclusive, eu vou me dedicar a ter um tempo de qualidade com a minha filha. Eu vou falar, aqui eu vou falar sim para uma brincadeira, aqui eu vou falar sim para um jantar feito em família, né? E eu acho que isso tem tanto a ver com a gente ter consciência do que a gente quer para a gente usar o nosso tempo de uma forma que faz a gente se sentir bem, que a gente está indo em direção a algo que faz sentido para a gente, né? A gente fala muito isso nesse conteúdo do curso de Mindsetividade, né? Mas eu acho e fala bastante até sobre ferramentas, né? Do próprio Office, de como que a gente pode se organizar para fazer isso. Eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com como usar isso na vida pessoal, né, Nath? E principalmente nesse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu acho muito legal você conseguir aplicar isso, mas que acho que o mais importante é a gente se perguntar o que eu quero, né? Eu quero entregar um resultado excelente no meu trabalho, mas eu também quero dedicar. Quando as minhas filhas chegarem, eu vou, porque isso é importante para eu me sentir em equilíbrio, né? E estar presente, de fato. Porque eu acho que... E uma outra coisa que eu aprendi também, e que vem até de um conteúdo que é uma mudança de mindset, que que eu também sou facilitadora desse conteúdo, que me ensinou muita coisa e que eu percebi também no Caos Office, como que essas coisas que a gente aprendeu e também ensina, né? Mas a gente mais aprende no dia a dia do que qualquer outra coisa, e tem muita turma que a gente participa que eu aprendo mais do que ensino, né? Que é a vida que ensina mesmo, né? Mas a gente precisa ter consciência dessas coisas. Uma das questões desse conteúdo do mudança de mindset é como que a gente tem uma visão ampliada, né? Como que a gente consegue ter uma visão de mundo onde eu enxergo o outro como pessoa. E que tipo de benefício isso traz para mim também, né? E eu acho que esse estar em casa, ele ajudou muito nisso, né? Como eu estava contando, nossa, eu fui obrigada a me colocar no lugar dela, né? Essa coisa, a minha visão da coisa era, meu Deus, mas eu estou aumentando o tempo, eu tô parando tudo para ficar com você, em termos até de tempo de qualidade, tem muito mais tempo. Por que ela continua demandando tanto? Porque para ela estava sendo muito difícil a quantidade de não. E se eu não tivesse para parar para ver ela, né, não como filha, mas como pessoa, criança, pessoa, né, qual é a necessidade dela? Como é que isso está chegando para ela, né? Não só o que eu estou me esforçando para dar o meu melhor. Isso foi tão positivo porque quando a gente consegue fazer isso, não quer dizer que a gente concorda com a necessidade do outro, mas quer dizer que a gente coloca ela com o mesmo nível de importância da minha, né? Eu estava com naquele momento, acho que eu estava com uma necessidade de equilíbrio, de, caramba, eu sinto que nunca é suficiente, independente do tempo de qualidade que a gente tenha.
Então, ela tá com uma necessidade de entendimento também, de equilíbrio, né? E ela tava com uma necessidade de falar como aquela rejeição estava sendo difícil para ela. E eu não entendia como rejeição, mas ela sim. Quando eu coloco aquilo no mesmo patamar, né, que eu não preciso ter a mesma necessidade, mas eu entendo que a minha necessidade é tão importante quanto a dela, eu não preciso concordar, mas eu consigo acolher. E aquilo, para mim, pelo menos quando eu entendi aquilo, me tirou a irritação daquilo, me tirou a angústia daquilo, né? Eu consegui acolher. E quando ela ficava triste, ou ela chorava, ou ela gritava, porque eu não podia, ao invés de falar, Sofia, isso que você está pedindo não é justo, a gente acabou de ficar 1 hora junto aqui, brincando, isso não é justo, né? Não importava para ela se ela era justo, ela não aguentava mais ouvir que não, né? E eu passei daí para fazer, poxa vida, eu entendo, é difícil para você, eu tô te entendendo, que é um abraço, a gente pode falar sobre isso. Eu, infelizmente, realmente agora não posso, mas assim que eu acabar aqui, a gente vai ter mais um tempinho junto e a gente vai ver qual filme que você quer ver, ou a gente vai brincar de barra, o que você quer brincar, vamos combinar aqui, né, o que a gente vai fazer quando eu puder estar totalmente presente de novo, né? E aí ficou muito mais fácil, porque eu pude acolher ao invés de rejeitar também a necessidade dela, sabe? E aí ficou mais fácil essa conversa, ficou mais fácil também para ela entender, né? Ok, ela não vai estar, mesmo que eu queira, ela não vai estar o tempo todo do mundo aqui brincando comigo, ou vendo desenho, ou enfim, o que for, né? Então, foi muito bom para poder equilibrar isso. A gente conseguiu se ver como pessoa, eu também pude falar mais para ela, olha, eu também fico triste de te ver assim, porque eu também, às vezes, chegar para o filho e falar, eu também não sei mais o que fazer, é necessário, né? O filho também acaba tendo essa visão de que a gente sabe tudo, de que a gente é perfeito, porque a gente tenta passar isso para o filho, né? E, na verdade, não é. Então, foi muito bom, assim, foi ótimo, e eu acho que eu consegui colocar isso em prática, mesmo falando disso para turmas, né, dando esse conteúdo de mudança de mindset, é só quando a gente sente na pele que a gente entende realmente. Ai, nossa, às vezes é mais difícil do que eu pensava ver o outro como pessoa. Mas quando a gente consegue, eu acho que coisas incríveis acontecem, né? Nossa, é incrível quanto agrega. No começo da minha vida na Lumen, eu cheguei num ápice, né? Porque juntou tudo, né? O que a gente já falou aqui, casa, filho, trabalho, uma série de coisas. E eu fiz uma incentividade. Uhum. E aí, nossa, depois que eu fiz, entra a questão de gestão de tempo, de como se organizar. Você fala, poxa, é possível, né? Então, nossa, ajuda demais. Porque você aprende ferramentas, né? Que te agregam, que faz você... Coisas que você levava 5 minutos para fazer, levar 1. Coisas que você fazia em 20, levar 5, sabe? E somando isso no final do dia fez toda a diferença. É a questão da organização, né? Você fala, poxa vida, mas antes as pessoas conseguiam fazer tudo isso, tudo que precisa, né? Se deslocando, por quê que hoje eu dentro de casa não vou conseguir? Então me ajudou demais na questão de organização, assim, com tudo. E dar o grau de importância devido a cada necessidade, né? Sim. Aquela coisa, eu vou fazer tudo agora. Não, você realmente precisa fazer tudo? Não. Né? Então, o que você precisa fazer primeiro? Né? O que precisa estar pronto? Quando elas acordarem, né? Ou quando elas chegarem, o que precisa? O resto é resto, quando você vai fazer, né? E essa questão de ver o outro como pessoa, no mudança de mindset, nossa, me fez refletir demais, que eu pensava, mas eu vejo minha filha como pessoa, né? Eu faço tudo ela, tudo que está no meu alcance. Ela eu sei, né? Que é uma pessoa, é um serzinho. E aí depois só que aí a gente começa a analisar perante as situações de conflito, você fala, não, peraí, eu não estou me colocando no lugar, eu não estou tentando viver o sentimento que ela está vivendo naquele momento, né? E eu entendi, pelo menos, né, a minha interpretação foi ver como pessoa. A minha filha tentar sentir o que ela está passando naquele momento, né? Para
para tomar a atitude certa, para não entrar na pilha junto com ela. Se ela gritar e eu gritar também não vai funcionar, né? Se ela bater, que ela está na fase disso, e eu bater não vai funcionar. Poxa, ela está numa angústia, né? A criança, quando ela chega no ápice de gritar, às vezes fazer birra, se jogar no chão, ela assim, no nível dos sentimentos de angústia, de nervoso, né? De ansiedade, que ela não está sabendo lidar. Então, essa questão de você ver como pessoa ajuda demais, porque é aquele momento que você fala, não, eu vou baixar minha bola, eu vou baixar minha guarda, né? Acalmá-la para entender o que está acontecendo com ela e eu poder ajudar, né? E a gente seguir com a situação, e a gente seguir, ela vai passar a entender que ela tem que esperar, que aquele momento você não pode. É incrível como você, se colocando no lugar e tendo a conversa exata com a criança, resolve tudo, né? Sim. E uma coisa que eu uso muito com a minha filha, até, né, para a gente encerrar, Carol, essa questão da mais atividade, eu aprendi e funciona demais. Toda vez que eu vou falar com ela que ela está numa situação assim de conflito, eu agacho, olho nos olhos dela, porque se você fala, né, de pé, ela te vê como um gigante, uma pessoa, ela vai ter medo de você, né? Você não vai ganhar o respeito, você vai ganhar o medo. Então, quando eu agacho, fico da altura dela, olho nos olhos dela, e sempre começo com a frase, mamãe te ama. Por isso que a mamãe está te pedindo, para você esperar um pouquinho. Por isso que a mamãe está conversando com você. Mamãe te ama. E a mamãe quer dar o melhor para você, por isso que a mamãe está trabalhando, né? A mamãe precisa, o papai precisa trabalhar para poder dar o melhor que a gente pode para você. Essa frase, a mamãe te ama, parece mágica. Ela, assim, acalma, porque você passa uma segurança e uma tranquilidade quando você inicia a frase desse jeito, né? Porque quando eles perdem o controle, eles esperam que a gente perca também, né? Porque já aconteceu, né? Sou ser humano, já falei. Claro. Só que depois que eu passei a viver mais as nossas soluções, realmente no cotidiano me fez refletir, me fez pensar em, sabe, entender melhor e pensar como agir melhor, né? Como dominar aquela situação, mas de maneira calma e tranquila para ajudar minha filha e não gerar um estresse maior. Porque quando a gente não consegue fazer isso, né? Quando a gente vai, como você falou, pelo medo, pelo controle, a gente só aumenta o estresse, né? Se a gente não dissolve o estresse, a gente só aumenta, né? É difícil, mas quando a gente está num bom dia, a gente consegue. Não serão sempre, né? Não serão todos os dias os bons dias. Mas eu acho que se a gente consegue... quando você não está no bom dia, Carol, eu acho que aquela coisa da respiração... Sim, Respira, e às vezes é esperar, né? Falar, agora eu não vou falar nada, é melhor não falar nada agora, depois eu vou melhor, e aí eu consigo, né? Nem que se você tiver que deixar chorando 2 minutinhos, mas você deixa chorando 2 minutos. Você precisa, senão vão ser 2 chorando juntas depois. Exatamente, do arrependimento, da culpa, junto com a criança, né? Nath, muito legal. A gente vai encerrar, pessoal, justamente porque a gente precisa buscar elas na escola agora. Esse é o Caos Office, né? Mas eu queria agradecer demais a Nath, que além de fazer parte do mesmo time na Lumen que eu, é uma amiga querida, e então queria agradecer aqui, ela poder também abrir o coração dela. E eu espero de verdade que a gente possa ter contribuído aí para quem estiver nos escutando, para se sentirem acolhidos, né? Para verem que estamos todo mundo no mesmo barco. E que se vocês se interessarem em conhecer um pouco mais sobre o nosso conteúdo da Lumen, a gente trouxe aqui algumas mensagens, das mensagens-chave que a gente passa nos nossos cursos. Mas se vocês se interessarem, convido vocês também a entrar nos nossos canais, nas redes sociais, no site que vai aparecer aqui embaixo, e vocês vão ser muito bem-vindos. Então, Nath, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Carol, a oportunidade aí de compartilhar um pouquinho do meu dia a dia com vocês. Tchau, pessoal, até a próxima. Até.